atraso, realmente saiu da nossa governabilidade. O evento parece que teve vários atrasos ao longo do dia e o nosso painel, por ser o último, acabou sofrendo um maior atraso. Meu nome é Regina Cavini, eu estou representante do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente aqui no Brasil. E tenho aqui a satisfação de estar organizando esse evento junto com a Fundação Getúlio Vargas, junto com o Instituto de Economia da Universidade de Campinas, juntamente com a FAO, para a gente discutir agricultura urbana e periurbana. Eu gostaria de ressaltar e agradecer também a presença da Lilian Lima Alves, que é subsecretária de Planejamento e Gestão do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer a presença do Luiz Cláudio, que veio de longe, veio de Brasília. Ele é diretor de estruturação de equipamentos públicos do Ministério da Cidadania. São dois parceiros governamentais que estão trabalhando com a gente, com o PNUMA e os nossos parceiros, na questão da agricultura urbana e periurbana. Bom, esse evento, né, desculpa, olha só, esqueci de falar de você, mil perdões, que é nosso parceiro não governamental, fundamental para a questão da governança da agricultura urbana e periurbana. Nós tivemos a oportunidade de contar com o Davi Hetz aqui, que também a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele na hora da apresentação. Então, eu queria contar para vocês que nossa ideia aqui é discutir como a agricultura urbana e periurbana pode apoiar governos a criar cidades mais resilientes aos choques climáticos, diminuir a pressão das cidades sobre os recursos naturais, bem como promover a inclusão social por meio da geração de renda, educação e acesso à alimentação saudável. Nós vamos contar com duas iniciativas de dois estudos sobre políticas públicas e a participação também do representante da sociedade civil, discutindo as boas práticas, necessidade de fortalecimento de capacidades, arranjos institucionais de governança para o sucesso da agricultura urbana e periurbana. Mas antes da gente entrar diretamente no assunto, eu gostaria de mencionar dois estudos que foram feitos no âmbito das Nações Unidas que tratam dessa questão da alimentação e da agricultura nas cidades. Então, no início desse ano, o Painel Internacional de Recursos reiterou que as pressões dos sistemas alimentares sobre os recursos naturais aumentarão significativamente devido ao crescimento populacional, a urbanização e a transição nutricional para alimentos mais intensivos em recursos, com dietas mais baseadas, que se utilizam cada vez mais de produtos animais, bem como alimentos embalados, refrigerados e processados, que são transportados por longas distâncias, impactando de forma significativa a emissão de gás de efeito estufa. Segundo a FAO, 70% do consumo total de alimentos do mundo hoje é feito nas cidades. Daí a importância de a gente discutir a questão da alimentação nas cidades. Então, a maioria das cidades depende da agricultura industrial convencional e das cadeias de valor intensivas em uso de solos e requerem enormes quantidades de água, de recursos naturais. As mudanças climáticas, os choques socioeconômicos e a expansão urbana agravam esses problemas e colocam as populações urbanas de baixa renda em maior risco de vulnerabilidade. Essa pressão exercida pelo modelo atual de produção e consumo de alimentos pode ser diferente. O 6º relatório de avaliação do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, de fevereiro deste ano, afirmou que a agricultura urbana e periurbana ela tem o potencial de reduzir os custos da adaptação climática nas cidades, colaborando com o controle das inundações, segurança alimentar e outros serviços ecossistêmicos locais. Nós sabemos que ainda há lacunas sobre dados em agricultura urbana, mas análises do International Resources Panel indicam que há inúmeros benefícios multifuncionais quando as iniciativas de agricultura urbana e periurbana são ancoradas no contexto local e levam em conta a inclusão social, dietas saudáveis, redução de desperdício de alimentos e maior conexão do eixo urbano e periurbano. Se feita de maneira certa, a agricultura urbana pode ajudar a alimentar as pessoas nas cidades e aliviar a tríplice crise planetária que tem a ver com as mudanças globais do clima, com a perda de biodiversidade e poluição e desperdício. Então, para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso, eu gostaria de mencionar um estudo que a gente vai apresentar sobre agendas municipais de agricultura urbana e periurbana, um guia para inserir a agricultura nos processos de planejamento urbano. Gostaria de chamar a Jéssica Christafides, por favor, Jéssica.
A Jéssica é pesquisadora do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas e atua há 8 anos com projetos de pesquisa aplicada relacionados à agricultura familiar e sustentabilidade em cadeias de valor. O outro estudo que a gente vai apresentar é sobre compras públicas de alimentos de hortas urbanas e periurbanas no estado do Rio de Janeiro. É um estudo de viabilidade que está sendo coordenado, né, uma equipe de 12 pesquisadores, mas hoje a gente tem aqui com a gente a Carolina Bueno e a Lilian Elias, que são pesquisadoras, por favor, vocês podem subir, ficar aqui com a gente. São pesquisadoras do Centro de Economia Agrícola e Meio Ambiente da Unicamp. A Carolina é especialista em vulnerabilidade, deixa eu pegar isso aqui, climática e segurança alimentar e desenvolvimento econômico e rural sustentável. A Lilian em abastecimento alimentar, sistemas alimentares sustentáveis e agricultura familiar. Gostaria também de chamar, então, aqui para compor com a gente, o David Hertz, que ele é cofundador e presidente da Gastromotiva, uma organização que oferece oportunidades para a inclusão social por meio de formação de profissionais tendo o alimento como ferramenta de transformação social. E, por último, gostaria de chamar o representante da FAO aqui no Brasil, o senhor Rafael Zavala, que fará as recomendações e conclusões após a participação dos nossos queridos palestrantes. Então, eu gostaria de abrir aqui com a Jéssica, falando para a gente sobre o estudo para agricultura nos processos de planejamento urbano. Obrigada. Obrigada. Como que a gente passa os slides? Jay, por favor. Vamos ver. Aí, tá. Certo, aprendi, gente. Bom, primeiramente, queria dar boa noite aqui a todas e todos. Também agradecer pela presença dos resistentes aqui e também saudar meus colegas. Acho que algumas pessoas devem estar com fome, então, enfim, a gente está falando de alimento. Então, de fato, né, é um desafio grande. Então, queria agradecer a presença e saudar aqui meus colegas também. É uma honra estar aqui com vocês, falando desse assunto que a gente gosta tanto. Bom, gente, no Brasil, a gente vê a efervescência desse tema de agricultura urbana e periurbana, especialmente nos anos recentes. São diversas as iniciativas e queria comentar aqui algumas delas, porque na cabeça de algumas pessoas, né, pode soar estranho. Como assim agricultura urbana, né? Então, a gente vê, por exemplo, grupos se reunindo e adotando praças públicas, fazendo canteiros, por exemplo, de plantas alimentícias não convencionais, de ervas medicinais. A gente encontra quintais produtivos, que são os quintais da casa das pessoas, que podem se configurar como uma alternativa de renda muito importante, especialmente num contexto como o que a gente vive de desemprego. A gente vê hortas comunitárias que estão sustentando a segurança alimentar e nutricional em lugares, por exemplo, como conjuntos habitacionais, habitações populares, assentamentos. Hortas escolares, levando alunos para fora das salas de aula, inovando em metodologias de aprendizagem conectadas, né, com a natureza. Enfim, poderia me estender aqui, mas são diversas as formas e as tipologias, né, que se manifesta a agricultura dentro das cidades. E, nesse contexto, fica, então, a pergunta, né? O que cabe aos municípios e aos gestores municipais, que são os demandados, né? Que são na porta dessas pessoas que esses movimentos, que esses grupos vão bater para uma série de demandas que existem, né? Diante de desafios já conhecidos, e aqui eu destaco especialmente a questão das capacidades institucionais desses municípios, a gente se pergunta quais são os engajamentos necessários para fortalecer a agenda de agricultura urbana e periurbana. Bom, essa foi a encomenda, né, que a gente recebeu da Coordenação Geral de Agricultura Urbana e Periurbana, do Ministério da Cidadania, aqui representada pelo senhor Luiz Cláudio Romaguera, que chegou até nós da FGV por meio do Tibia AgriFood, vinculado ao PNUMA, que aqui hoje está representado pelo Jay Amstel. E essas 3 organizações, em conjunto, com mais de 30 especialistas de diversas regiões brasileiras, compostos, por exemplo, pela academia, pelas prefeituras, por movimentos da sociedade civil, juntas compuseram esse comitê de especialistas, que foi parceiro da elaboração desse estudo,
E, com base nisso, a gente conseguiu sistematizar o que tem de mais relevante hoje de conhecimento dentro dessa agenda de agricultura urbana e periurbana, especificamente falando de instrumentos de planejamento urbano, né? E esse documento se chama Agendas Municipais de Agricultura Urbana, um guia para inserir a agricultura nos processos de planejamento urbano. Bom, o objetivo desse documento, então, é ser uma ferramenta, né, uma orientação conceitual e metodológica para gestores municipais, que guie, né, a atuação e apoie os processos de tomada de decisão, né. A Regina comentou aqui, né, múltiplos benefícios que a agricultura pode oferecer para a cidade. E nesse estudo, a gente, a partir, né, das lentes do TIB AgriFood, que olha para vários capitais, o capital natural, o capital humano, o capital social e o capital produzido. A partir dessa lente, a gente conseguiu sistematizar diversos benefícios que hoje estão embasados na literatura e que são, né, comprovados que são soluções que a agricultura urbana potencialmente pode oferecer para as cidades, né. E na nossa leitura, esses benefícios eles não vão acontecer de forma automática, né? Para que eles aconteçam, especialmente na proporção, na velocidade e na escala demandada pelos desafios que a gente está aqui discutindo hoje, de justiça climática, de inclusão nas cidades, é importante destravar pelo menos 2 gargalos, né? Que é os gargalos que a gente se debruçou nesse estudo. O primeiro deles, que vocês veem na tela como esse eixo azul, roxo, que é de institucionalização da agricultura urbana, necessariamente o enfrentamento de vazios institucionais, não, o caso, por exemplo, em que não há marcos legais e regulatórios que autorizam e que regularizam e que orientam a atuação desses gestores nessa agenda. E um segundo, que vocês estão vendo aí, esse eixo laranja, né, que a gente chama de multiplicação da agricultura, né, necessariamente relacionado a incentivos que possam fortalecer e multiplicar essas práticas, né, que elas consigam atingir a escala necessária para o enfrentamento dos nossos desafios, na tentativa, então, de compor um mosaico da agricultura urbana, né. Não necessariamente a gente vai conseguir atingir essa potencialidade de benefícios em um tipo de iniciativa. O que a gente entende é que é a composição de todas elas, conjuntamente com os devidos incentivos e amparada, né, em ações de institucionalização da agenda que permeie, né, no longo prazo, a gente vai conseguir atingir esses benefícios que são tão discutidos e que são potenciais soluções para as cidades. Aqui, então, eu trouxe, né, bem brevemente, o que a gente sistematizou, quais são esses instrumentos que hoje estão à disposição desses municípios. Então, vocês podem ver nesse guia, o que a gente fez foi cada um desses elementos, né, estado legal da agricultura urbana, diagnóstico e planejamento, orçamento público, em cada um desses instrumentos a gente tem ali um resumo do que está sendo discutido hoje, de uma forma muito clara e sistematizada, né, de fácil acesso para esses gestores, e um conjunto de ações, né, norteadoras para que eles possam, a partir desse documento, planejar a sua atuação, né. Esse é um documento que pretende ser o braço direito e esquerdo dessas pessoas que estão hoje tomando decisão nos municípios. Então, a gente tem, né, esse eixo de institucionalização e a gente tem um eixo de multiplicação que está relacionado, por exemplo, ao acesso à terra e à água. Então, como é que se mapeia os terrenos disponíveis nas cidades, né? Quais são as formas de prover acesso à água para esses diferentes tipos de agricultura? Como é que se faz gestão de riscos, que hoje é um gargalo, né, muito importante dentro das iniciativas de agricultura urbana. A gente sabe que não é em qualquer lugar das cidades que você pode sair produzindo alimentos e consumi-los sem nenhum tipo de preocupação, né? Então, tem também bastante informação sobre isso, passando aí por diversos instrumentos, especialmente destaco aqui também a gestão de resíduos, né? Que é um componente fundamental de ser trabalhado dentro dessa agenda para que a gente consiga também conectar, né, a agricultura urbana com todos os debates da economia circular. Em termos de governança, né, um reconhecimento, né, que a gente precisa fazer quando a gente olha para os gestores municipais é entender que não necessariamente todas as demandas vão ser supridas no âmbito da prefeitura, né? É fundamental, portanto, buscar uma prática intersetorial e fazer com que a agricultura urbana e periurbana não seja um tema dentro de uma única caixinha, né? A gente tem essa tendência desse pensamento muito dividido, e a gente sabe que quando a gente olha para não só para a agricultura urbana, como para outros temas da sustentabilidade, cada vez mais nós somos demandados de pensar a complexidade, as interdependências, as complementaridades, né? Então, falando na linguagem dos gestores, o que a gente vê é que, no mínimo, essa agenda vai tocar em diversas secretarias, né?
E, para além das secretarias, é muito importante buscar arranjos e parcerias que as prefeituras consigam dialogar com um amplo grupo de atores, os agricultores, a sociedade civil organizada, o setor empresarial, as universidades e também as instituições de pesquisa. Só dessa forma a gente vai conseguir dialogar com também o contexto dos mais de 5.000 municípios brasileiros que são marcados pela diversidade e pela complexidade. E, por fim, também, em termos de governança, é importante também dialogar com estratégias de organização social, não só relacionadas aos indivíduos praticantes, para que eles devidamente tenham o compromisso e a responsabilidade da ocupação dessas áreas no longo prazo, como também o fortalecimento de coletivos que permitam, a partir dessas ações, autonomia a esses envolvidos na agricultura urbana. Bom, a apresentação aqui foi rápida, eu fico disponível aqui para a gente dialogar, para a gente tirar dúvidas. Convido desde já vocês para o nosso lançamento oficial do guia, que vai ser no dia 8 de novembro, uma terça-feira. A gente vai transmitir online pelo YouTube, com tradução para o inglês. E é isso, fico aqui disponível para a gente dialogar e tirar algumas dúvidas. Obrigada. Obrigada, Jéssica. Você foi assim, perfeita, né? 8 minutos cravado. Parabéns. Incrível. Muito bom. A ideia da gente é que todos falem e a gente possa abrir para as perguntas ao final, tá? Enfim, vamos lá. Agora a gente tem o estudo da Unicamp, né? Sobre compras públicas de alimentos e de hortas urbanas e periurbanas no estado do Rio de Janeiro. E tanto a Carolina como a Lilian vão apresentar, correto? Então, por favor. Oi, gente, boa noite. Eu vou contar aqui para vocês, de forma bem resumida, a iniciativa, né, que a gente está atuando, que é sobre compras públicas. E é uma iniciativa que ela parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Planejamento, com o apoio do PNUMA, e o Núcleo de Economia Agrícola e Ambiental, que é da Universidade Estadual de Campinas, que é o que está fazendo a parte técnica de viabilidade do estudo, né? São vários pesquisadores atuando no desenvolvimento dessa iniciativa. Primeiro, eu queria falar um pouquinho da estratégia do Estado, né? A Secretaria de Planejamento, eles estão atuando, estão desenvolvendo, começou no segundo semestre de 2022, a desenvolver uma agenda estratégica para o planejamento do desenvolvimento do Estado. E, dentro desse planejamento, né, considerando, num sentido mais amplo, qual que é o papel da compra pública no desenvolvimento econômico e social do Estado, considerando não só as missões institucionais que eles estão desenvolvendo dentro desse planejamento, dentro dessa agenda, mas também como que esse gasto ele entra na economia do Estado do Rio e os seus efeitos multiplicadores. Aí, a partir disso, a partir dessa iniciativa, a gente está olhando para a questão das compras públicas dentro de uma ideia mais ampla, que seria não é só o poder da compra pública do Estado, mas também qual que é o efeito que ele gera na questão da resiliência climática e de cidades inclusivas a partir dessas compras de alimentos, né? Desculpa, a gente vai passar aqui um pouquinho. Pensando um pouquinho na complexidade do Estado do Rio, dentro desse planejamento estratégico que a Secretaria de Planejamento pretende entregar para a sociedade fluminense, eles consideram que as compras públicas eles têm que atender a questões de inclusão produtiva, desenvolvimento, geração de renda e emprego. Então, a partir disso, a gente olha para as compras públicas considerando o território do Rio de Janeiro, que é um território muito complexo, né, com uma alta densidade urbana e com uma população de mais de 6 milhões de habitantes, 6 milhões e meio, e com uma vulnerabilidade socioeconômica grande e também que é uma região costeira. Só que, apesar de todos os problemas que a gente sabe que existem, também existe uma rica biodiversidade, sistemas produtivos alimentares, recursos hídricos e uma produção local também que deve ser considerada dentro do planejamento da gestão estratégica, né? Aí, considerando um pouco, olhando para essas estratégias, a gente não pode analisar as compras públicas sem pensar no espaço territorial. Então, quando você olha esse mapa, esses pontinhos vermelhos são áreas que estão num nível de degradação muito alto, e o amarelo são média degradação.
Então, a gente vai pensar nas compras públicas a partir dessa questão territorial, considerando também a densidade urbana e a vulnerabilidade climática na região costeira do Rio de Janeiro. Também olhando para a complexidade não só da questão urbana em si, da própria questão da renda, mas também dos complexos de favela, dessas compras públicas, porque ela tem o papel primordial da inclusão social e produtiva, né? Aí, pensando nessa iniciativa, para a gente conseguir desenvolver isso, eu vou voltar aqui só um pouquinho, gente, porque a gente teve um... Aqui. Então, tá, qual que é o objetivo do Estado, né? A gente fazer um estudo de viabilidade das compras públicas, considerando todas essas complexidades que a gente acabou de falar. Então, território, inclusão social, geração de emprego e renda. Então, a partir disso, a gente vai desenvolver esse estudo, estamos desenvolvendo, né, esse estudo, pensando em 5 objetivos estratégicos. Então, primeiro, a gente parte com a transparência, que seria, a gente vai mapear, estamos mapeando já, estamos desenvolvendo essa parte, que é saber o quanto de gasto do Estado está sendo direcionado para a agricultura familiar, porque a gente tem a questão do cumprimento da lei de 30% da agricultura familiar para as compras públicas, né? E a questão da transparência, então, a gente olhar para esses dados, e encontrar também as lacunas para poder verificar o quanto que o Estado pode cumprir de viabilidade dessas compras da agricultura familiar. A partir da transparência, a gente tem um outro objetivo, que é olhar para os ganhos de sustentabilidade. Porque, quando a gente fala de compras públicas, a gente está falando de transporte, de emissões de CO2 para a atmosfera. Então, a ideia dessa etapa dos gases de efeito estufa, que a gente já está desenvolvendo, é mapear as compras públicas, a gente já está fazendo o cruzamento com os dados do CNPJ para localizar de onde vem essa compra e, a partir disso, calcular essa rota e dessa rota, estimar as emissões que cada compra pública do Estado gera. E aonde estão essas distâncias. Esse vai ser um produto que a gente está desenvolvendo. Aí, a partir desse mapeamento, desse cálculo de emissões, a gente vai, a partir do mapa produtivo, que é a produção local e sustentável aqui nesse último eixo, seria a gente cruzar essas informações das rotas com a produção local, o que é produzido dentro dos circuitos ali, para que esse alimento seja comprado o mais próximo possível das metrópoles, diminuindo, assim, a questão das distâncias, né, do carbon miles, que está sendo tão comentado hoje em dia por conta das questões climáticas. E, ao mesmo tempo, se o Estado tem uma compra sustentável da agricultura familiar, se ele consegue... Primeiro, a gente vai olhar para a geração de emprego e renda, considerando o que o Estado compra hoje, qual que é a porcentagem que ele destina de volumes para as compras públicas. E, no terceiro bloco aqui, a gente vai fazer 3 cenários, que é o atual, quanto que o Estado está comprando. Se ele conseguir cumprir os 30% da demanda pública da agricultura familiar, quanto de geração de emprego e renda ele gera? E, num cenário potencial, se 100% dos recursos forem destinados para a agricultura familiar, qual que é o potencial de impacto desse volume de compras, né? Então, a gente vai olhar para esses são os parâmetros da iniciativa. É um desafio, a gente sabe disso, né? Considerando toda essa complexidade para o desenvolvimento do Estado a partir de uma agenda estratégica que está sendo desenvolvida e vai ser entregue para a sociedade fluminense. A gente, a partir daí, vai conseguir fazer um diagnóstico para saber, Regina, por exemplo, se o Estado consegue viabilizar as compras públicas da agricultura familiar. E, para a gente conseguir não só analisar todos esses eixos dentro desse desafio, né, que é olhar um pouco para essa questão das compras públicas e do impacto lá maior com relação a cidades resilientes, a gente precisa de uma estrutura de governança, precisa de atores que vão conseguir também viabilizar, porque não adianta a gente chegar para o Estado e produzir e entregar somente, olha, o Estado compra isso, precisa comprar isso, aqui estão alguns obstáculos e os potenciais, mas a gente também precisa apresentar como isso pode ser feito, qual é o retrato atual e como que a gente pode criar as condições para que a política seja viável, que é o próximo passo. Agora eu vou passar para a Lília para ela terminar. Deixa eu passar um pouquinho.
Bom, boa noite. Primeiro, agradecer muito a oportunidade de estar aqui apresentando esse projeto, que nos é muito caro, né, Carolina? Opa, como que eu... Aqui. Então, levando em consideração tudo que Carolina já apresentou, todas as evidências que a gente está construindo aos poucos, e a partir, enfim, dessa investigação do cenário atual e dos potenciais cenários, a gente construiu esses requisitos e critérios para adequação do regime jurídico, porque a gente entende que, a partir das evidências, a partir de entender como é e como poderia ser, a gente precisa entender o que diz a lei, o que já existe de legislação, quais são as legislações que podem ser regulamentadas. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro tem uma lei de aquisição de compras de produtos da agricultura familiar, uma lei que já existe, mas que falta uma regulamentação. Então, a partir disso, a gente divide assim em 3 blocos, que seriam os requisitos obrigatórios, os critérios recomendados e os critérios desejáveis. Dentro dos requisitos obrigatórios, seria, primeiro, identificar quais são as barreiras do acesso, da identificação dos agricultores e do cadastramento dos agricultores familiares e também dos agricultores urbanos e periurbanos para se tornarem fornecedores de produtos para o Estado, então, para se tornarem fornecedores das compras governamentais de alimentos. O segundo ponto é identificar qual é a condição espacial, onde estão os agricultores, onde está essa produção da agricultura aqui no Estado do Rio de Janeiro, tanto o agricultor familiar quanto o agricultor urbano e periurbano. Os critérios recomendados seria a questão da regulamentação. Leis existem. Então, tem tanto a lei de 30% do PNAE, que é uma lei federal, mas que incide sobre os municípios do Estado, mas também tem uma lei estadual dentro do Estado do Rio de Janeiro, como eu já comentei, mas que falta uma regulamentação, que está em fase de regulamentação, mas ainda não está em vigor, não adquire alimentos e que poderia já estar, enfim, adquirindo, já podia estar contribuindo mais com essas aquisições e com o estabelecimento de toda essa complexidade que já foi comentada, que a gente está discutindo, que é pensar em como esses agricultores poderiam contribuir tanto com a paisagem alimentar dentro da região metropolitana, dentro do Estado, quanto nos desdobramentos em termos de segurança alimentar e nutricional, em termos de, enfim, proteção do solo, enfim, todos esses desdobramentos que eu também não preciso me repetir aqui. E daí tem os pontos, o ponto da adoção de critérios de sustentabilidade. Então, a Lei Federal de Compras, do PNAE, já prevê uma prioridade de compra de alimentos da sociobiodiversidade, já prevê a prioridade de compra de alimentos de quilombolas, assentados, indígenas. Então, é questão de identificar os exemplos de legislação que já existem, já tem priorizações muito interessantes, e pensar na possibilidade de adoção dentro dessa regulamentação, mas avançar para a realidade dentro do Estado do Rio de Janeiro. Quais seriam as outras prioridades que seriam interessantes? Isso precisa ser identificado e avaliar uma adoção. Isso a gente está em vias de implementação dentro do projeto, em conversas que a gente tem tido aqui dentro do Estado. E daí vem os critérios desejáveis, que seria, por exemplo, a possibilidade de fazer alguns consórcios intermunicipais dentro do Estado, porque a gente sabe que é muito difícil o município, uma secretaria sozinha fazer aquisições, a logística é muito complicada, tanto para o agricultor quanto para o ente governamental. Então, por que não pensar em alguns consórcios, algumas articulações? E assim como pensar tanto em mecanismos de monitoramento e controle. Nem a Lei Federal de Compras do PNAE tem mecanismos de monitoramento e controle bem fundamentados, bem e regulamentados. Por que não a gente pensar em mecanismos de monitoramento e controle que facilitem o acesso à sociedade civil para que ela esteja mais atuante nesse âmbito? E, além disso, além de ter uma coisa é ter a lei, outra coisa é ter ela regulamentada, outra coisa é ter um arranjo institucional de governança atuante, ativo, que envolva, enfim, articular, por exemplo, o município junto com o Estado para, enfim, facilitar a operacionalização das aquisições e atuar junto com a Emater aqui no Estado, outras entidades que sejam importantes para tornar a operacionalização viável.
Então, a gente já o projeto já está avançando bastante no mapeamento de quais são os atores de governança que já atuam na operacionalização das aquisições de alimentos da agricultura familiar, mas a gente quer avançar e conseguir fazer esse mapinha, esse esquema, ficar mais complexo e mais completo, e para que a gente consiga divulgar e deixar isso disponível para que todo mundo entenda qual que é a estrutura e como que ela pode ser melhorada, ampliada e, enfim, tornar um pouco mais ágil as articulações. Seria, bom, para fechar a lógica do projeto, a nossa intenção é articular todos esses mecanismos, todos esses objetivos que a Carolina apresentou, dentro de um objetivo de melhorar a implementação dessas aquisições, pensar na questão dos 30%, ou além dos 30%, para todas as compras de produtos alimentares dentro do Estado, e, quem sabe, servir até de exemplo para outros estados, para que outras iniciativas nacionalmente floresçam. Carolina? Não, só para concluir aqui rapidinho, gente, é que, pegando toda essa dimensão também do que foi apresentado do projeto, a questão que a gente gostaria de colocar é que é uma primeira aproximação do estudo, né? Esses resultados que a gente apresentou, essas propostas que a gente apresentou agora, né, a iniciativa, em dezembro a gente vai estar com o estudo pronto. Então, de repente, para quem interessar, vai estar ali disponível no PNUMA, no Estado do Rio, essa primeira aproximação dessa possibilidade da viabilidade. Mas a ideia é que a gente dê continuidade logo depois desse primeiro estudo publicado, para continuar aprofundando, né, essa questão das cidades resilientes a partir das compras públicas e da inclusão da agricultura familiar. Obrigada, gente. Obrigada, Regina. Obrigada a vocês. Muito fecundo esse estudo e muito desafiador também. Me lembro de um projeto que eu participei na graduação, que era a construção de um modelo multissetorial para a economia brasileira, e essa tentativa de trabalhar tantas variáveis como vocês estão tentando me fez lembrar desse modelo do professor Mário Poças lá atrás. Muito obrigada. Bom, então, agora, dando andamento aqui na nossa agenda, a gente vai ter uma participação super importante quando a gente fala de governança, né, de mobilização de atores. A gente sabe que o Estado não consegue fazer tudo sozinho, isso é fato. Então, a gente mobilizando, né, no estudo de vocês, mostrando a importância da mobilização da agricultura familiar. E o Davi Retz vai contar um pouquinho para a gente da experiência dele de organização social por meio da alimentação, né, para reduzir a insegurança alimentar, para criar capacidades, né, para trabalhar com alimento. É isso, Davi, a palavra é sua. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Eu tenho um vídeo para passar, então não sei se enquanto já pode passar. Bom, parabéns pelos 2 estudos. Eu estou fervilhando aqui com várias ideias. Hoje a gente vive num sistema que ele é do acúmulo, do consumo. E a comida, você tem um limite, você tem a terra que nos oferece o alimento. Que a gente tinha 100 quilos e tenta passar um pouco do que pelo menos uma coisa básica, vamos separar o lixo. Muito do que está aqui nesse prato agora, colorido, nutritivo, saboroso, poderia estar no lixo, como os talos. O impacto de usar a embalagem reciclável, a gente conscientizar de que a reciclagem é importante. A marmita é incrível, ela é ecológica, as famílias estão amando. Começar a inserir esses bons hábitos nas famílias, ensinar sobre o descarte consciente. A nossa ideia seria, né, de incentivar as pessoas a terem hortas comunitárias, aprender a lidar com a terra, além de estar fazendo bem para o planeta, também faz bem, né, para a alma, para tudo. É tudo que a boca que come tudo. Tudo que come na boca, as bocas que se consomem. É tudo que a boca que come tudo. Tudo que come na boca, as bocas que se consomem. Com esses 2 estudos, falando com agências bilaterais, qual é o meu papel aqui? Talvez o meu papel é trazer um olhar da sociedade civil organizada. A gente depende... A Gastromotiva é importante falar, me veio isso, que a gente é patrocinado por empresas,
fundações, na maioria internacional, multinacionais e pessoas de alto poder aquisitivo. Isso nos dá liberdade de empreender, mas a gente tem intergovernança, a gente tem intertransparência, mas ela dá dificuldade de escalar, de chegar, de ter uma pesquisa. Então, muito do que eu vou falar aqui é um aprendizado de informação que virou conhecimento, que virou consciência, que virou em ação. Então, o tema da gastronomia social, ele cresce no Brasil desde 2004, quando eu lanço esse tema, junto com a gastronomia. O brasileiro, o chefe, foi descobrir a forma de comprar do pequeno agricultor ou valorizar a cultura gastronômica brasileira em 2009, quando os espanhóis vieram para o Brasil, os 19 chefes espanhóis falando para a gente, olhem o produto brasileiro. A nossa cultura gastronômica, a nossa identidade, ela é muito pouco valorizada. Hoje, isso é coisa de 10, 12 anos. Então, a partir disso, eu conheci o Slow Food em 2008 na Itália. Eu virei conselheiro do Slow Food. E por que eu estou falando isso? A Gastromotiva começou como capacitação profissional para o mercado de trabalho. Só que capacitar é educar. E a gente quer educar o melhor. Porque mesmo para uma pessoa que vive numa situação de alta vulnerabilidade social, num bairro que muitas vezes não tem nem árvore hoje em dia, numa favela horizontal, como de São Paulo, na Zona Leste, ele merece ter a mesma educação e a possibilidade de escolha. A gente está falando de equidade. Depois, em 2012, vindo ao Rio de Janeiro, a gente organizou uma vinda de ministros para visitar as hortas urbanas da Agroprata aqui no Campo Grande. Então, isso começou a virar consciência para a gente. Até que chega 2015, que a gente conhece o Refeitório Ambrosiano, dentro do plano do Pacto Global de Milão, que a Gil está aqui, que é parceira da UNEP, da PNUMA, e a gente fala, assim, desperdício do alimento. Então, a gente já falava de punks, que a gente aprendeu, comprar bom, limpo e justo, e a gente continua com esse viés de educação para formar auxiliares de cozinha e empreendedores que daí podem fazer a diferença. Então, estou falando todo esse histórico para falar que trabalhar com agricultura urbana na educação para pessoas que estão em situações de extrema vulnerabilidade é extremamente importante, porque eles sabem o valor exatamente do alimento. E eles sabem ser multiplicadores. Para mim, eles são os grandes multiplicadores. Em 2016, a gente montou um refeitório Gastromotiva aqui. E ali a gente aprendeu a fazer negociações, tanto com a Benassi, que é o maior varejista do Brasil, mas também com a Fátima dos Orgânicos, que aparece aqui. Então, a gente compra o excedente dela e a gente recebe doação da Benassi para transformar em alimentos, em menus, cardápios com alto valor nutricional, com qualidade, com sabor. Então, o que eu quero trazer aqui, que tem a ver com o tema da agricultura familiar? A gente começou, com a pandemia, as cozinhas solidárias. Vocês viram aqui, é uma de 130 cozinhas solidárias que foram abertas em todas as regiões do Brasil. E daí eu poderia trazer aqui todo o fator da regionalidade. Mas, como a Gastromotiva Educação, nós trouxemos para as cozinhas solidárias, para o período de 1 ano, a educação do empreendedorismo social para formar agentes. A Vanessa, que aparece aqui, ela é agente. O Juan, que é um chefe da junta local, ele é um agente. E o que eles fizeram? Eu tenho 2 exemplos concretos para terminar minha fala. Em Curitiba, a prefeitura, junto com a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, eles têm uma fazenda urbana. A gente é parceiro deles. Desde 2016, que a Gastromotiva está em Curitiba, a gente leva os alunos para se inspirarem, para verem um possível caminho. E um dos nossos alunos, o Rafael Timura, que trabalha na cidade de São José dos Pinhais, ele começou a dar aula sobre agricultura urbana e ele já atingiu 866 pessoas agora, em 4 comunidades, e fez 4 hortas urbanas. Olha o poder da educação, gente. E aqui no Rio de Janeiro, um outro exemplo é a Chile, que ela está em Mesquita, na Baixada Fluminense, e para esses alunos em 1 ano se formarem, eles têm que apresentar um TCC. Como que eles vão se virar depois sem o investimento da Gastromotiva? E ela fez em telhados de agricultura urbana. E ela acabou de inaugurar onde hoje impacta 40 pessoas na sua comunidade. Isso tem um valor educacional, tem valor nutricional, da alimentação. Então, o que eu quero trazer, a gente viu um vídeo de uma série de 5.
clima e meio ambiente, ao longo desses 16 anos, se tornou um pilar na Gastromotiva. Nós temos outros projetos na Amazônia, em comunidades ribeirinhas, mas no que tange a essa conversa, o que eu quero mais deixar a fortaleza é que, quando a gente traz educação, está aqui. Ali tem geração de renda, tem multiplicação e tem soluções locais para os povos locais. Então, o papel da Gastromotiva é identificar esses líderes, organizações sociais que possam ser multiplicadores de uma agricultura urbana, mas no que dá. Então, é que nem você falou, pode ser uma praça, pode ser uma laje, podem ser 4 hortas. Pode ser um allotment, como já tem em Londres, e pode vir. Mas a gente tem muita exemplos. As cozinhas solidárias do MTST, que já nascem com isso. A Gastromotiva nasce com o desperdício do alimento. A gente quer chegar lá. E é por isso que eu saio tanto assim de como a gente implementa essas políticas de compra dentro da Gastromotiva, que uma parte seja, porque a gente tem que trabalhar com uma logística de Brasil, onde nós estamos matando a fome. Mas não dá para matar a fome sem trazer os outros elementos que são essenciais na transformação do sistema alimentar. Muito bom, muito obrigada. Acho que essa tecnologia social da multiplicação de multiplicadores é incrível, não é? Depois, se a gente puder saber mais um pouquinho sobre isso, é muito interessante. Rafael, antes da gente passar para você, a gente vai abrir para as perguntas. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma observação também nessas experiências do governo federal ou do governo do estado, fiquem à vontade. Uma dúvida que eu fiquei, porque a gente falou aqui tanto no âmbito dos municípios, né, com a criação desse guia, como no âmbito do Estado. E a gente também tem já outros exemplos no âmbito federal. A gente já tem alguns resultados, alguns números para serem falados, porque a impressão que eu tenho é que ainda está muito, apesar de já existir um marco regulatório, já existiam as leis, ainda algumas dependendo de regulação. A gente já tem alguma história para contar, algum caso de sucesso? Como que é seu nome? Daniele, obrigada pela pergunta. No nosso caso, depois passo para a Jéssica, a gente está analisando, estamos em processo de análise, né? São aqueles 5 objetivos, aí os dados estão sendo comparados, né? Mas, a princípio, o que a gente tem ainda é difícil dizer, não dá para afirmar com certeza, porque existem vários parâmetros que a gente está analisando. Mas, assim, a princípio é que a gente já tem praticamente certeza que o Estado não cumpre a lei, que ele precisa comprar 30% da agricultura familiar a partir da legislação do PNAE, né? A gente está ali olhando, o que deu a princípio é 8%, mais ou menos, dos recursos investidos na agricultura familiar. Esse a gente ainda está analisando. E o que a gente já tem também, que a partir do bloco lá de redução de gases de efeito estufa, é que boa parte dessas compras elas vêm de grandes distribuidoras de alimentos, porque a gente está cruzando os dados das compras públicas a partir da base de dados do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, com os CNPJs da Receita Federal. Então, a gente consegue já perceber uma parte dessas rotas de transporte, para entender um pouco essas quilometragens. E a gente já tem uma previsão que é isso, né? Uma boa parte vem das grandes distribuidoras. Então, o grande objetivo do projeto, a partir dessa iniciativa da agenda estratégica do Estado, é mudar essa realidade. O Estado quer fazer isso. Então, os nossos diagnósticos que a gente que a gente apresentar em dezembro vai ajudar a resolver a questão da transparência, a questão dos circuitos curtos, da produção local, da inclusão produtiva. A ideia é essa. Mas em dezembro a gente vai... Por isso que eu coloquei aqui, gente, tão pertinho. Em dezembro a gente vai ter aí os estudos. Obrigada.
Maravilha. É muito louco conversar com pesquisadoras, né? Você fala, mas cadê o número? Não, mas calma, a gente está desenvolvendo, calma. Então, enfim, a minha resposta é a mesma, a gente está desenvolvendo. Não, mas no caso, né, no nosso estudo, o documento que a gente vai publicar no dia 8, ele é um documento com uma orientação conceitual e metodológica. Então, é quase como se a gente fosse dialogar com esses mais de 5.000 municípios e convencê-los de que a agricultura urbana pode resolver vários problemas da cidade. Então, a gente está num passo atrás de tentar trazer para a roda quem ainda não está, né? Sistematizando vários dos estudos e conhecimentos e experiências que hoje já estão pulverizados em diferentes lugares, né, do Brasil. E um próximo passo, né, que a gente enxerga que é muito relevante, até aqui destaco a parceria do Tibia AgriFood como um grande parceiro que já tem feito estudos parecidos em diversos lugares do mundo, sistematizando e valorando quais são os serviços ecossistêmicos associados a iniciativas, por exemplo, de agricultura urbana, né? Então, aqui a gente vê o caso do David, que estava trazendo os diversos benefícios. Então, se a gente fosse valorar isso, se a gente fosse colocar no papel, sistematizar, a partir de experiências concretas, qual é o valor dessas experiências? Qual é o valor que traz uma iniciativa dentro de uma escola que, por exemplo, passa a engajar alunos autistas para o ensino? Porque dentro da sala de aula não era possível, né? Qual é o valor que tem, por exemplo, telhados verdes na cobertura de prédios e trazem redução do uso de ar-condicionado, porque promove o conforto térmico, né? Então, o próximo passo, também vou responder igual a da meu colega, o nosso próximo passo é pegar, né, conseguir articular junto com algum município, aí usando a metodologia do Tibia AgriFood, conseguir olhar para essas experiências concretas e definitivamente valorar, trazer números, colocar no papel esses múltiplos benefícios que hoje, o que a gente tem dentro do guia, são benefícios sistematizados, né, a nível conceitual e metodológico. Então, dentro de 4 dimensões, que é a dimensão social, humana, econômica e ambiental, a gente trouxe todos esses potenciais benefícios que a agricultura urbana pode promover, segundo, né, a literatura, segundo experiências que estão aí acontecendo. Então, isso é o que a gente tem hoje. A gente espera responder essa sua pergunta no final do ano que vem. Acho que tinha mais alguém que queria perguntar. Sim, Naite Júnior, sou do Partido Verde, do Afro Verde, movimento negro do Partido Verde, aqui do estado do Rio de Janeiro. Saudar a iniciativa, a mesa, bacana. São 2 perguntas e uma colocação, nem vou ler que é tão curtinho. Primeiro, a Jéssica, a gente falou ali fora, bacana a tua iniciativa da Fundação Getúlio Vargas, e tomara que já esse material esteja disponível, até porque, e aí eu entro aqui no Rio de Janeiro, que a gente esteja perto. São 3 hortas urbanas, a iniciativa da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, e que tem trazido um resultado muito interessante, como geração de renda, e alcança também um objetivo social significativo, na medida em que um número quase de 70% de quem atua ali são jovens rapazes, e, por essa atuação, eles estão livres, pelo menos nesse período, do risco social de vinculação, que é óbvio para a gente, ao tráfico, ao crime, à degradação social. Então, essa iniciativa é bacana. Entretanto, e aí dialogando muito com a Jéssica e com o material que ela tem, falta muito subsídio do que, de que forma e como fazer. E, quando a gente falou ali, muito há de contribuição no material que vocês vão trazer. Acerca da pesquisa que está sendo feita pelo governo do estado do Rio de Janeiro, a despeito de estar na capital, eu sou do interior, nasci num quilombo, uma comunidade negra rural tradicional. E no Rio de Janeiro a gente há muitos, por mais que seja o segundo menor estado da federação, densidade populacional significativa, a gente tem muitas áreas produzindo. No interior do estado do Rio, norte e noroeste do estado, produz de forma pujante. O sul do estado produz, natural, cultivos outros, também de forma interessante. E aí está no campo de uma sugestão. E a gente não sabe o quanto a sociedade civil, da ponta, aquele cara mesmo que produz num alqueire de terra e que não tem como comercializar e escoar esse material, mas produz sem agrotóxico nenhum, usando aí urina e sal grosso para matar a formiga e o turrão e outras pestes, e
e que não tem como escoar. Está na pesquisa de vocês? É uma pergunta retórica, não precisa responder. Só guarda aí. Está na pesquisa de vocês? Esse público de potencial produtor está sendo ouvido, melhor, auscultado? É bom que esteja. Até porque essas cooperativas, talvez não com esse nome, regionais, elas já acontecem. Quase que como escambo, como que toca ali, mas elas já acontecem. Iniciativa bacana do governo do Estado, a gente não poderia esperar diferente do governador Cláudio, entretanto, precisa, a nosso juízo, pelo menos pelo que a gente ouviu, ser ampliada. E, por derradeiro, falando da participação em concreto da sociedade civil, olhando a experiência tão bem patrocinada, eu diria ricamente patrocinada, da AgriFood. A gente fala daqui agora como do locus de sociedade civil. A gente não tem tanto patrocínio, a gente não tem tanto apoio. Claro que a gente vive numa sociedade difícil, os governos, a governança não é trivial, não é simples, mas o apoio não chega com facilidade para a gente. E aí, os muitos resultados que temos, às vezes, sequer aparecem, dão conta na ponta. As hortas urbanas que a gente tem, pequena que seja a produção, elas estão cumprindo ali um fim social, na medida em que elas comercializam para o público ali mais barato, um alimento de qualidade, e até alcançam o compromisso que tem com a prefeitura, algumas creches com um alimento de qualidade por um custo bem inferior. Mas a gente não tem divulgação disso e o apoio até dos órgãos públicos de governo, do Executivo, Estado, mas principalmente município, não é o apoio que se esperava. A gente espera que um encontro como esse possa reverberar positivamente esse, vou chamar assim, clamor de apoio maior e uma visibilidade para que a gente possa ampliar o retorno social dessas iniciativas que são bacanas, mas, e claro, não podem ter pretensão de dar conta da mazela social que a gente traz desde a escravidão, não é possível dar conta disso, mas que ainda não alcançam plenamente a necessidade social que a gente tem. Era isso. Valeu. Boa noite. Como que é seu nome? Desculpa. Naide. Naide. Obrigada pela questão, Naide. Vou falar rapidinho aqui antes de passar para a Jéssica sobre esse ponto da inclusão social, né, dessas regiões quilombolas. A gente está olhando o mapa produtivo, que é tentar entender também essa questão dessa rica biodiversidade no Rio de Janeiro, né? Então, você tem locais produtivos, que você está falando, às vezes o cara produz um pouquinho, mas você tem uma grande distribuição, tem uma qualidade, porque é produzido sem veneno, tem um serviço ecossistêmico de proteção de águas e várias outras coisas. O que a gente está fazendo é porque a inclusão social ela é o norte desse projeto das compras públicas. Então, a tentativa é encontrar esses produtores, onde eles estão, quem são essas regiões produtoras, né? Principalmente as vulneráveis. Então, um dos nossos desafios que a gente já está desenvolvendo junto com a Emater e outras instituições que estão nos ajudando é conseguir mapear esses produtores, onde eles estão. E aí, junto com a articulação dos níveis, né, de variáveis, a gente encontrar dentro da transparência, dentro dos nossos objetivos ali, essa articulação necessária para incluir, de fato, esse produtor efetivamente, né, considerando dentro da agenda estratégica isso, né? E além da inclusão social, né, de incluir esse cidadão que produz ali em todas as questões dos circuitos curtos e tudo mais, olhar também para a riqueza da biodiversidade das comunidades a partir do conhecimento tradicional, da cultura, porque um dos eixos da agenda estratégica envolve a saúde. Então, a saúde é cultura. E as compras públicas, elas também estão inseridas nesses níveis multidimensionais, nesses aspectos. Então, por exemplo, por que a Dona Maria, que está lá numa comunidade X, que produz um fármaco dentro de uma planta e tal, o Estado não pode olhar para esse conhecimento tradicional e ajudar, por exemplo, nessa valorização da biodiversidade do conhecimento local, que está, gente, dentro dessa agenda estratégica. A agenda está sendo construída agora para ser apresentada para a sociedade fluminense, para o Estado, né, para um horizonte de 10 anos.
Então, a gente vai fazer esse diagnóstico, trazer essas questões, mas é aprofundar exatamente nessa questão da inclusão, com valorização da biodiversidade, todas essas coisas que a Jéssica comentou, dos ecossistemas, da inclusão e tudo mais. Obrigada, gente. Eu acho que não vou nem responder, porque você nem pediu para a gente responder a pergunta, né, Naite? Mas talvez só fazer um comentário olhando também o lado meio cheio do copo. No fim das contas, a gente está aqui discutindo governança e é muito prazeroso olhar aqui para essa sala e ver a multiplicidade de atores que a gente tem aqui reunidos para discutir essa agenda, né? Eu acho que, no fim das contas, talvez trazer visibilidade para essa agenda de uma forma geral, né? Tanto a nível local, a nível municipal, a nível federal. E aqui queria comentar que, para a gente, né, foi muito importante estar sendo a parceria com o Ministério da Cidadania, aqui com o Luiz Cláudio. Né? Poucas pessoas conhecem, mas o Ministério da Cidadania tem um Programa Nacional de Agricultura Urbana, inclusive, né, várias iniciativas, por exemplo, voltadas especificamente para hortas pedagógicas, né, cursos EAD. Na verdade, o que a gente tem que fazer é conhecer essas iniciativas, se articular, né? Todos aqui estamos militando por essas mesmas causas, né? Conhecer essas iniciativas e trabalhar em conjunto, né? Porque, no fim das contas, é só com uma governança e com espaços como esse, né, de participação social e de multiplicidade, que a gente vai conseguir avançar. Então, acho que era só um comentário assim, sobre isso. Tá ótimo, gente. Muito obrigada pelas respostas e pelas perguntas. A gente ainda tem tempo. Queria saber se alguém quer fazer mais alguma colocação, alguma pergunta, antes que o Rafael faça o resumo, as recomendações. Acho que está todo mundo com fome, né? Vamos seguir, então, Rafael. Só reapresentando o Rafael, ele é o representante da Organização para Alimentação e Agricultura aqui no Brasil, parceiro nosso aqui, estamos trabalhando juntos para a década da restauração de ecossistemas também. Então, a agenda da produção junto com a agenda da conservação, né, PNUMA e FAO, muito irmanados nessas questões. Obrigada, Rafael. Obrigado, Regina. Y también un anuncio. Regina y yo vamos a ser verdaderos torcedores de la agricultura urbana en los estados de Amazonía. ¿Sí? Con PNUMA y FAO son las agencias líderes del grupo de trabajo de las Agencias Unidas en Brasil enfocado en el consorcio Amazonía Legal. Y la agricultura urbana va a estar ultra priorizada en nuestro plan de trabajo. Voy a hablar en español y en portugués para tratar de aprovechar lo máximo el tiempo. El primer mensaje en portugués: agricultura urbana llegó para ficar, ¿sí? Llegó para quedarse. ¿Por qué lo digo? No solamente está aconteciendo en Brasil. Está generándose gracias a la pandemia, y eso es una de las cosas que quiero comentar. Gracias a la pandemia se está generando una nueva conciencia de lo que es y lo que significa la agricultura urbana.
factores son críticos en esos gargalos que mencionaban. La institucionalización tiene mucho que ver con la gobernanza tiene que traducirse en programas y estos en presupuestos y programas y leyes, ¿no? Y estos en presupuestos, en orzamentos, ¿sí? Y eso en acción, por supuesto. El otro factor crítico, además eran tres factores críticos. El tercero es el involucramiento de la sociedad civil, ¿sí? Que eso es garantía de permanencia. Los gobiernos cambian, se van, cada 4 años la sociedad se queda. Y de ahí la necesidad de que sea una condición sine qua non, sin la cual no funciona, de contar con actores de sociedad civil permanentes. Rápidamente, el por qué digo que la agricultura urbana y periurbana llegó para ficar. Hay 4 cambios, resultados no planeados, no intencionados, los outcomes que le llaman en inglés, de la pandemia. El primero es en el ciudadano. Hay un concepto, lo mencionaba de algún modo el prefeito de Rosario, Argentina, el nuevo concepto de la necesidad de la cercanía de los alimentos, el saber que tengo aquí cerca, poder alimentarme, no que venga de muy lejos, ¿sí? Entonces ese es el primero. Y la agricultura urbana, pues es una solución inmediata para ese nuevo concepto de la necesidad de cercanía de los alimentos. El otro, que son productos, nos mencionaba David, las cocinas solidarias, todo lo que se generó de redes de compromiso y de estrategias alimentarias para las poblaciones más vulnerables, ¿sí? Además de esto está... después de la pandemia tenemos a ciudadanos más conscientes, ¿sí? Y más solidarios, y precisamente es un caldo de cultivo muy propicio para la gastronomía social que enfatizaba David, y precisamente para fomentar esa cultura gastronómica, esa identidad alimentaria de cada una de las ciudades y regiones, sobre todo en un país tan grande y tan identitario con sus territorios como es Brasil, ¿no? Finalmente, sí, quiero comentar que estos 4 puntos son una gran plataforma para que verdaderamente transformemos a la agricultura urbana de una pesquisa a una gran plataforma y a una forma de vida urbana. Obrigado. Y nada más, David se apellida Hertz, ¿sí? Es la multinacional de renta de automóviles más grande del mundo. Había una parte que tenía que ser transformada y original en ser una solución local a la pérdida y los desperdicios de los alimentos. Obrigada, Rafael. Foi ótima a sua recomendação. Davi, você quer reagir, Davi? Eu recebo essa piada e ela é muito boa, né? Porque acho que aqui é um homem branco falando, né? Que vem de uma família de classe média, que 18 anos atrás resolveu fazer da sua missão de vida algo para a inclusão social. E a Gastromotiva, ela parece que muitas vezes ela tem recurso porque elas fazem coisas no Brasil e no mundo, mas no final é que a gente está sempre correndo atrás do nosso rabo para poder sobreviver. O que a gente tem, eu acho que é muita inovação, muita rede. Dani e Luiz trabalhando aqui desde 6 da manhã para me preparar para eu estar aqui. A Jill vindo de Nova York, parceira da UNEP, Penuma. E o que eu digo é que a gente tem que aprender a saber contar essas histórias, né? A gente tem que divulgar. E eu acho que o nosso grande papel como empreendedor social é atrair para as pessoas que nunca pisaram numa agricultura urbana, nunca pisaram numa favela, que por meio da alimentação eles vejam a realidade. Eu fiz uma renovação de votos com a gastronomia social em 2019, porque eu vi que tudo que eu já tinha imaginado, criado, ele teria continuidade se eu morresse. E daí me veio uma missão de transformar a vida de 10 milhões de pessoas. As cozinhas solidárias começaram porque isso já tinha um laboratório de inovação, e o nosso time falou, então vamos começar com o primeiro 1 milhão alimentando 1 milhão de pessoas.
chegar a 130 era parte de uma estratégia de chegar a 350 para entregar 1 milhão de marmitas por mês. Só que daí a gente descobriu uma outra coisa, que 10 milhões de pessoas a gente não vai fazer sozinho. Então, o que era um projeto emergencial se transformou num projeto estrutural, que leva educação, geração de renda, empoderamento, tudo isso que a gente viu. E o nosso desafio agora para chegar nos 10 milhões é deixar isso tão bem organizado com uma pesquisa para que em 2025, talvez, a gente possa diferenciar as diferentes soluções, tecnologias sociais e chegar para governos estaduais, federais, estaduais. Essa é a metodologia. E para isso que a gente quer fechar parcerias com o FAO, com o World Food Program, que foi o nosso grande parceiro, que levou a Gastromotiva para El Salvador, com o PNUMA, porque a gente tem uma solução. E não pode ser que a gente esteja discutindo as mesmas coisas da fome que Josué de Castro fazia. Então, acho que assim, é importante a gente colocar que, sim, como uma ONG, sempre a gente vai estar muito pequeno com o tamanho do problema. Mas a gente trabalhando em rede, sabendo o que cada um tem para a mesa, o poder público, as agências bilaterais, as ONGs e as empresas, de se unir e fazer a aceleração, porque agora a gente tem um meio ambiente batendo na nossa porta, né? Então, eu só queria deixar um pouco essa mensagem assim, da importância da gente realmente trabalhar em redes e não ser humilde. Mas o que você tem, o que nós temos, tem valor. Tem valor. Tem valor porque tem resultado. Mas a gente tem que aprender a mostrar resultado, como as empresas mostram, a ser transparente com os nossos recursos financeiros, quando a gente tem, muitas vezes, recursos muito limitados. Então, é um pouco isso, é a vontade que a gente possa também fazer pesquisa e tudo. Me vem essa vontade de dividir que, como ONG, a gente tem muito, muito desafio. Sempre. A gente poderia estar com as 350 cozinhas abertas, mas das 130 que a gente abriu, a gente já fechou 80 por falta de grana. A palavra é grana. Elas estão fechadas por falta de grana, porque as empresas diminuíram os investimentos sociais que veio com a pandemia, que as pessoas voltaram a investir nas suas causas. E esse é o Brasil que a gente vive, mas a gente aqui é um time muito forte, e está aqui para embalar as cozinhas solidárias, os projetos de educação, para que eles sejam replicados. Ótimo, obrigada. Mais uma salva de palmas para os nossos palestrantes, Lilian, Carolina, Jéssica, Davi. Obrigada, Rafael. Muito bom, foi ótimo estar aqui com vocês. Muito obrigada. Adorei, obrigado.